nossa 16ª aula da fisiologia. Nessa aula o assunto será ventilação pulmonar. Então nós vamos observar a mecânica da ventilação pulmonar, o surfactante que não deixa os alvéolos colabarem, fecharem quase de forma definitiva, entrando em colapso alveolar, a ventilação alveolar e a circulação pulmonar. Fala um pouquinho de edema e líquido pleural, que já entra na questão patológica, ok? Então lembrando, para que nós temos a respiração? Uma pergunta que fiz para vocês lá no começo do curso, sobre por que nós temos que respirar e tem que ser oxigênio. A função fisiológica do oxigênio é ser o aceptor final de elétrons da cadeia de transporte de elétrons, fazendo o controle do pH sanguíneo, não deixando o pH ficar muito ácido. E para você manter essa quantidade necessária de oxigênio, você precisa de um mecanismo de respiração. Então a respiração provê o oxigênio aos tecidos e remove o dióxido de carbono. A fim de alcançar tais objetivos, pode ser dividido em 4 funções. Então, quando eu falo de respiração, eu tenho 4 funções distintas. Eu tenho a ventilação pulmonar, que é a passagem do ar da atmosfera, do ar que nós respiramos, através dos alvéolos pulmonares. A difusão do oxigênio e do dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue. E o transporte de oxigênio e dióxido de carbono do sangue e líquidos corporais para os tecidos do corpo. Também fazer uma regulação dessa ventilação. O que seria regulação? É quando está mais calmo, concentrado, meditando, se preparando para estudar para a prova de fisiologia, a tua respiração vai se adequar a essa condição. E se você está correndo, desesperado, tentando pegar um ônibus, você tem um padrão respiratório mais adequado, ok? Isso é bastante importante para o pessoal lá que estuda educação física, porque quando nós fazemos exercícios aeróbicos, nós temos que entender essa regulação. Às vezes você demora algum tempo para regular essa capacidade respiratória, que é o condicionamento físico, beleza? E lembrando um pouquinho da anatomia da árvore respiratória, o que eu tenho aqui? Olha, então eu começo com brônquio, bronquíolos, o nervo brônquico, as veias, as artérias, até chegar lá os brônquios, bronquíolos e epitélio. Então vocês vejam que é a característica bem de uma árvore de ponta cabeça, ok? Eu tenho os galhos e as folhas e o tronco aqui onde tem a cartilagem, tem a mucosa, tem o bronquíolo terminal e depois que vai fazer os alvéolos, beleza? Vamos falar um pouquinho da musculatura. Então, os músculos que fazem expansão e contração, na verdade, eles só mantêm um padrão de mecanismo onde vai o pulmão inflar e diminuir. Então, essa tensão que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que mantém o pulmão dilatado, e a contração muscular só faz a inspiração e expiração. Basicamente, inspiração você contrai os músculos, tanto que você pode provocar a inspiração. E a expiração é só uma liberação elástica dos pulmões. Ok? E os pulmões são estruturas elásticas que colapsam como um balão caso você não tenha um mecanismo que evite isso. Então, por exemplo, no caso quando você faz um pneumotórax, onde você tem ar entre as estruturas do pulmão e do parênquima, ou da parede das costelas, você tem o colapso dos pulmões. Os pulmões diminuem muito de tamanho. Por isso que é muito fácil você quebrar uma costela, perfurar os músculos intercostais e acabar vindo a morrer por causa disso. Ou então qualquer perfuração na caixa torácica pode levar a esse desequilíbrio de pressão interna, ok? E falando sobre a pressão pleural e variações durante a respiração, então aqui a gente vai tratar um pouquinho lá das pressões. O que é pressão pleural? É a pressão do líquido estreito no espaço que faz manter a estrutura pulmonar.
Já a pressão alveolar é aquela pressão que deixa os alvéolos abertos para que o ar possa fluir. E a pressão transpulmonar é a diferença entre pressão alveolar e a pressão pleural. Essa pressão transpulmonar que vai deixar o pulmão dilatado e contraindo. Então, quando você faz a inspiração, contrai os músculos, principalmente diafragma, músculos intercostais, mudando a forma da caixa torácica, você vai estar melhorando o espaço e expandindo o espaço para o pulmão. E, consequente, o pulmão vai se dilatar e se encher de ar. E para expirar, para liberar todo o ar que está nos pulmões, você acaba usando apenas o relaxamento, porque o pulmão é elástico e ele mesmo vai fazer a expiração. No caso daqueles pacientes que gostam de fumar, que têm o hábito do tabagismo, isso fica alterado, porque o pulmão perde essa capacidade elástica e você não consegue eliminar tão fácil o CO2, ok? E tem um diagrama de complacência pulmonar. O que é uma complacência? Capacidade de distender. Então, quanto que o pulmão distende e quanto que ele contrai para eu saber o volume que eu posso trocar com essa variação, com essa complacência. Então lá, força elástica do tecido pulmonar, propriamente dito. Então, se vocês pegarem um pulmão e esticarem, eles vão ver que é extremamente elástico. E força elástica causadas pela tensão superficial dos líquidos. Então, o líquido ele faz uma tensão superficial sobre o alvéolo e faz com que o alvéolo vá tendo um fechamento. É como vocês colocarem uma gota d'água sobre uma mesa de vidro. Essa gota d'água vai se reunir. Essa reunião é por causa da tensão superficial. Se vocês colocarem ali um emulsionante ou um surfactante, essa gota vai se espalhar. E dependendo da quantidade, você consegue controlar quanto ela se espalha e quanto que ela contrai. Então, essa contração do líquido, devido à tensão superficial, causa uma força elástica no pulmão, beleza? Por isso que nós temos o surfactante, que a tensão superficial deve ser evitada para não haver o colapso, colabar os alvéolos. Então, um agente ativo de superfície na água que reduz a tensão superficial, como se fosse um detergente, um sabão. Ele permite que você tenha lá uma diluição de ar em água, água em ar, fazendo com que você tenha um equilíbrio de propriedades para não haver essa tensão tão grande de chegar a fechar o alvéolo. O surfactante ele é secretado pelas células epiteliais. Começa a ser secretado lá pelo 7º mês de gestação. Por isso que crianças que nascem prematuras precisam passar por um tempo entubada até que essas células sejam aptas a produzir esse surfactante e manter o alvéolo aberto. E qual que é a composição dele? É uma mistura de vários fosfolipídios, proteínas e íons, como a dipalmitoil fosfatidilcolina, as apoproteínas surfactantes e os íons cálcio, que mantém esse meio distendido, ok? Caso você tenha algum problema de surfactante, por exemplo, por causa do tabagismo, você vai perdendo essa capacidade e alguns alvéolos vão sofrendo a influência da tensão superficial. Alguns medicamentos utilizados atualmente, eles tendem a voltar à produção desse surfactante e fazer lá uma dilatação meio que controlada dos alvéolos. Agora que a gente já entendeu como que o pulmão se mantém em pé e aberto, vamos ver os volumes. O que é o volume corrente? É o volume de ar inspirado e expirado. Então, os volumes, que é mais ou menos 500 ml para um homem adulto, que são trocados, chamando volume corrente. Volume de reserva é o volume extra de ar que pode ser expirado. Então, você tem lá um volume que você inspira normalmente e tem aquele volume a mais. E o volume de reserva respiratório. Você pode sempre expirar um pouco mais do que você
tem de capacidade. Isso pode variar de indivíduo para indivíduo, depende do tamanho da caixa torácica, da capacidade pulmonar e do condicionamento. E também tem o volume residual, que é um volume presente no pulmão que fica ali após a expiração, mais ou menos 1.200 ml de ar. Então, se você forçar toda a tua respiração, aquela tensão ali mantida pelo surfactante, pela pressão dos pulmões, a pressão pleural, você mantém 1.200 ml de ar. Lembrando que existe ainda o espaço morto na ventilação alveolar, que são o ar que preenche as vias respiratórias. Então, o volume residual e o espaço morto, ele é quase equivalente, ok? Vamos ver agora as capacidades pulmonares. Então, a primeira capacidade é a capacidade inspiratória, quanto de volume que você consegue internalizar no seu pulmão, que pode ser cerca de 3.500 ml. Depois, a capacidade de residual funcional. Você ainda tem uma capacidade que você mantém ali guardada até o momento que você vai utilizar por algum objetivo. Por exemplo, sair correndo atrás do ônibus. Você vai mobilizar essa capacidade residual. A capacidade vital é a quantidade máxima de ar que uma pessoa pode expelir depois de encher os pulmões. Então você pode inspirar, expirar, expirar, e depois de expelir vai ser a sua capacidade vital, ok? Então está lá a capacidade vital. E a capacidade total seria um volume calculado, você não consegue mobilizar isso através da respiração, da superfície do seu pulmão. Isso aqui é importante, esse volume é importante para você calcular a necessidade de ventilação de um paciente, por exemplo, entubado numa UTI, e também a manutenção dele. Por isso que em alguns casos, principalmente de obesos e obesos mórbidos, passando aí dos seus 150 quilos, você tem a necessidade de um respirador tão grande quanto. Naqueles casos que a gente observa lá na TV, onde os pacientes pesam lá 200, 300 quilos, vocês podem observar que os respiradores são adaptados ao tamanho do paciente. Muitos até são respiradores veterinários utilizados em equinos. Movimento do muco. Então, além de toda essa característica do pulmão, um dos mecanismos importantes da ventilação é a presença do muco. O muco que ele pode filtrar e aderir substâncias agressivas e lesivas, principalmente vírus e bactérias, e ele precisa ser limpo. Para ele ser limpo, para ele ser eliminado, você tem cílios por toda a superfície respiratória. Esses cílios eles vibram de 10 a 20 vezes por segundo, fazendo com que o muco flua e possa ser eliminado. Então eu trouxe para vocês aqui as células caliciformes com os cílios. E aqui nós vemos os cílios mais perto. Então o muco fica sobre esses cílios e quando eles vibram, acaba levando o muco ou para a faringe ou para a parte inferior, ok? Então ou sai daqui e vai para a faringe ou do nariz para a faringe. Por que na faringe? Justamente para você fazer o pigarro e poder ou engolir ou cuspir, que é o mais adequado. Mas como nós não temos o hábito de escarrar, já que é uma prática mais oriental, os chineses adoram escarrar, justamente para limpar essa quantidade de muco preso, beleza? Lembrando que também você pode fazer o exame de escarro. O exame de escarro lá que busca a presença do micobacterium é devido a isso. Todo o muco filtrado, todo o muco eliminado da árvore respiratória vai parar lá na laringe e pode ser passível de avaliação. E por uma coloração específica chamada Ziehl-Neelsen, você pode identificar a presença dos Mycobacterium tuberculosis, ok? Alguns reflexos em relação a isso. Então você tem lá os reflexos de tosse, onde você tem os estímulos corrosivos, alguma coisa que agride a parede do alvéolo e faz com que você
contrai a musculatura e faça com que o ar saia muito rápido. Tudo isso começa lá com o estímulo nervo vago, que vai até o bulbo e faz com que essa contração seja espontânea, para fazer uma limpeza daquele ar e tentar carregar para fora o que está presente nos brônquios e na traqueia. Isso acontece lá nos alvéolos, brônquios e bronquíolos. Quando é no nível superior, principalmente em vias aéreas nasais, você tem o espirro, que é muito comum, só que ele usa uma outra via nervosa. Usa os impulsos aferentes. Então, de estímulos como de cheiro, você pode espirrar. Tanto é que, muitas vezes, quando você vai experimentar um perfume novo, ele pode ser irritante e você acaba espirrando. Cremes, até a suspensão de poeira que chega no nariz, faz com que esse estímulo seja aferente. Você está medindo alguma coisa, tem muita partícula, você espirra para tentar livrar a árvore respiratória daquilo, ok? E a anatomia fisiológica do sistema circulatório que nós tínhamos comentado. Então, volumes de ar nós encerramos. Agora nós vamos falar de sangue. Lembrando que o sangue presente no pulmão, ele corresponde a cerca de 9% do sangue circulante. Então você tem lá uma boa parte do sangue. Numa pessoa de 70 quilos, mais ou menos 450 ml de sangue estão presentes no pulmão. Ok? Então essa árvore respiratória, eu acho fantástico isso aqui. Isso aqui é uma peça de uma exposição de anatomia, onde eles injetam resina, e essa resina forma a árvore respiratória e depois eles vão eliminando os tecidos adjacentes, ficando apenas as formas da resina. Isso aqui é bem interessante, quem puder visitar essas exposições da anatomia humana, o corpo humano, vá, porque vale a pena você ter uma noção do que é a precisão e os detalhes de uma árvore respiratória como essa, onde vocês podem ver que tem as artérias, veias, e a parte branca é o ar. Então olha o nível de detalhe que você pode observar aqui. Aqui na imagem que eu peguei na internet, vocês não vão conseguir ver, mas tem alguns locais onde você vê que já ficou roxo, principalmente as extremidades arteriais, porque eles já se reuniram com as extremidades arteriais, se reuniram com as extremidades de vaso, de veia. E daí você tem lá a característica da hematose, que vai ser o nosso assunto da próxima aula, ok? E os capilares nas paredes alveolares são distendidos pela pressão arterial. Então, o que pode acontecer? Você pode ter um caso que nós já vimos na patologia de atelectasia. A pressão do sangue é maior que a pressão do ar, fazendo com que o alvéolo se feche. E daí você vai ter um sangue parado ali, porque o vaso vai ficar muito dilatado e vai empurrar o sangue, só que esse sangue não consegue circular. Para fazer ele circular, você vai ter que fazer uma pressão positiva muito forte pelas vias aéreas para empurrar ele para fora. Beleza? Então a pressão arterial pulmonar sistólica em média é 25 milímetros de mercúrio em uma pessoa normal. E a pressão arterial pulmonar diastólica é de aproximadamente 8 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial pulmonar média é de 15 milímetros de mercúrio. Então você veja que é 15% da pressão arterial média. Uma pressão arterial média de 100 milímetros de mercúrio, você tem aqui 15 por causa dos capilares, para passar e poder fazer a hematose. Ok? Capilar pulmonar. Paredes alvéolas são revestidas com os capilares que se tocam lado a lado. Então, quando eles vão se tocando, que eles vão fazendo essa transformação. Olha, entra a veia aqui e sai a artéria para voltar para o coração. Sangue oxigenado. Aqui eu coloquei uma imagem, não ficou tão grande, mas dá para vocês verem um corte histológico dessa área dos alvéolos, onde vocês veem os vários saquinhos. Lembrando que você está vendo uma coisa mais ou menos como essa aqui, ó. Então vamos trocar. É isso aqui que você está vendo. Beleza? Então você observa essas colmeias, esses espaços aqui, onde o ar circula e tem os vasos em volta.
E o sangue capilar flui nas paredes alveolares em fluxo laminar. O que quer dizer isso? É que ele está, como tem muito junto, você não consegue ver qual capilar está passando. Então ele parece que tem uma lâmina de sangue passando ali e fazendo esse processo de troca. Beleza? E agora falar um pouquinho para vocês da distensão dos pulmões da pressão negativa. Então a força negativa gerada pelos pulmões que faz com que eles se mantenham abertos. Então eu estava devendo para vocês, mas eu tinha que explicar toda a parte de volume, toda a parte de circulação, para vocês entenderem as pressões que fazem parte da distensão pulmonar e que faz essa dinâmica de troca de líquidos. Então você tem lá o sistema venoso, o sistema arterial, e eles que vão manter o pulmão distendido. Beleza? Pessoal, o que eu queria falar sobre o volume e a capacidade pulmonar era isso aqui. Mais dúvidas nós vamos tirar durante a aula e até a próxima aula que nós vamos falar sobre hematose. Obrigado.